Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca da tua filha para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração, com a palavra Evangelista Laedes Cunha. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. Nossa meditação hoje será no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Nós iremos, nesse capítulo, entender o que o profeta Daniel escreveu e o que aconteceu. Pois bem, o capítulo 4 vai falar sobre o governante do Império Mundial da época, que era a Babilônia. E a gente pode imaginar o fato de Deus ter colocado o domínio nas mãos de um governante gentio e retirou do seu povo. Não significa que ele deixe o mundo entregue a si mesmo, porque o povo de Deus é o povo de Israel. Mas o povo de Israel, devido ao seu pecado, Deus permitiu que o domínio do mundo estivesse nas mãos de um governante gentil, de um pagão, no caso, a Babilônia nesse momento. Deus, ele fez isso, ele permitiu, porque o mundo está seguindo o seu próprio curso e com ele vem a sua queda. Mas Deus mantém o governo supremo. E nós vamos ver que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4, que vai falar sobre o orgulho do governante e como Deus age sobre ele. Qualquer outro pecado vai ter advertências. E na vida também, o orgulho, a gente tem que ter cuidado com o perigo do orgulho. Nabucodonosor, ele vai chamar Deus de o Deus Altíssimo e ele reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Capítulo 4, versos 2 e 3. E no capítulo 4, de 4 a 5, o rei Nabucodonosor, ele vai ver um sonho, ele vai ter um sonho. E nesse sonho, depois que ele tem um sonho, ele quer saber a explicação. E aí é que vai aparecer Daniel. Quem sabe a interpretação do sonho? Assim, a gente já viu que no capítulo 2 de Daniel, o rei já tinha tido um outro sonho e que Daniel foi capaz de interpretar. E vem o segundo sonho do rei Nabucodonosor. E quem vai interpretar esse sonho? Os estudiosos da época, eles foram chamados, mas eles não deram conta da interpretação, nem do primeiro sonho e nem do segundo sonho. Por quê? Porque o sonho vem de Deus e a interpretação somente Deus pode dar, pois ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus. Então a gente pensa que Deus, ele se revela a nós por meio de sonhos. E o que é interessante no sonho, já lá para o 4,16, que fala 7 tempos. Olha só. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Na Bíblia, o número 7 representa a perfeição, a plenitude. Continuando, o sonho
Nabucodonosor, ele vê uma árvore grande. E como nós temos que finalizar, não podemos demorar muito, depois você, caro ouvinte, lê o capítulo 4. E o que vai acontecer com essa árvore? Nabucodonosor, ele vê essa árvore e ele tem a revelação do que vai acontecer com essa árvore. E o que é interessante, que ele vai dizer que ele viu no seu sonho um vigia angelical, um santo que desceu do céu. Então, ele viu, certo? E parece que temos que pensar em um anjo. O anjo diz o que fazer com a árvore. Isso não é feito com uma voz suave, mas com uma exclamação poderosa. Olha, o 11. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus e foi vista até os confins da terra. Imagine essa árvore bem grande. E vem a sentença, o capítulo 17, que vai dizer: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre os reis, reino dos homens, e que dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então, aqui Deus deu uma sentença. E nós podemos imaginar que o que vai acontecer já nos 18 e 19. Então, quem vai interpretar o sonho do rei? Daniel. Daniel deve dizer a interpretação, né? Então, vamos lá. Daniel era a última esperança do rei, porque não tinha outra pessoa que desse essa interpretação. E Daniel, ele vai ouvir o sonho e ele vai entender a interpretação, ele vai ficar chocado com a interpretação e ele vai falar a interpretação do sonho. Em sua interpretação do sonho, Daniel começa com a repetição quase literal da primeira parte do sonho, a partir do verso 20. E ele vai repetir o sonho novamente, e o rei experimentará sua aplicação ainda mais fortemente, imediatamente após a repetição desta parte do sonho. Daniel diz a respeito da árvore: és tu, ó rei. A árvore é o rei. Então, Daniel repete essa parte do sonho. E assim Daniel fala em destruí-lo. No que diz o observador, vemos que o céu pensa sobre esta árvore. Então, a partir do verso 20, aí vai falar da árvore. E o 22 diz: és tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até os céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, como Nabucodonosor tinha crescido, ele era soberano. E agora, o que vai acontecer? O conteúdo do decreto é que Nabucodonosor será expulso da área habitada pelo povo e terá sua morada com os animais do campo. Ele perderá o seu lugar entre os homens e entrará na companhia dos animais e se comportará como um deles. A sua morada, o seu alimento, o seu vestuário, a sua dignidade, tudo o que constitui a sua grandeza de ser humano, ele perde.
Em vez disso, ele estará no campo aberto, sem cobertura, e comerá capim como gado, que não saciará. Ele não saciará a sua sede com vinhos selecionados, mas terá que se contentar com o orvalho do céu. Ele será humilhado até que ele reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o Rei dos homens e dá a quem ele quer. Então, para cada ser humano só pode haver uma conexão com Deus quando ele reconhece que Deus é o Altíssimo governante sobre tudo. Deus é soberano, caros ouvintes, e reconhecer isso dá paz ao coração. Então, o prazo aí, 12 meses, a referência nos versos de 29 a 33, 12 meses, a referência aqui é sobre um período de graça entre a predição da loucura de Nabucodonosor e a sua ocorrência. E talvez Deus tenha guardado um ano na expectativa de que o monarca se arrependesse para evitar o castigo. Ou seja, Deus, ele deu um tempo para que isso ocorresse. Mas a gente sabe que Daniel, conversando com o rei, o aconselhou no verso 27, que diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aqui ele vai dar esse conselho. E o que Daniel diz não significa que Nabucodonosor pôde desfazer seus pecados, agindo com retidão e provando a graça. Não é possível ficar limpo dos pecados com base em boas obras. Uma pessoa é salva de seus pecados apenas confessando-os e crendo na morte expiatória de Cristo no tempo em que o Senhor Jesus ainda não veio. Deus pode perdoar pecados em vista à oferta que Cristo trará. Então, nós precisamos aprender com isso. E o sonho? O sonho vai se realizar. Nabucodonosor foi informado que o decreto está assegurado, mas ele também ouviu o conselho de Daniel, como eu já li lá no verso 26, 27. Com o tempo, ou seja, depois de um ano, o que está no coração de Nabucodonosor se torna público, e o que é lhe prometido em sonho, interpretado por Daniel, acontece. Então, o sonho vai acontecer. Quando ele estava no seu palácio, olhando a sua grande Babilônia, o seu coração se enche de orgulho e ele expressou a si mesmo, honrando que tudo que ele via era crédito dele. E nesse período vai acontecer o sonho. Ele vai ser roubado da sua razão, ele vai enlouquecer e o seu comportamento vai ser como o dos animais que perecem. Então, ele é rejeitado pelo povo e assume no seu lugar, alguns dizem de louco, de besta. Ele vai viver num momento terrível da sua vida. E o sonho, ele vai acontecer e ele vai ter os seus cabelos e as suas unhas crescendo. E o que acontece? Ele precisa reconhecer quem Deus é. Lá no 29, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais, fartar-se-ão como as ervas dos bois, passear-se-ão 7 tempos, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a dar quem quer. Então, o sonho acontece e ele precisa reconhecer quem Deus é.
E só vai acontecer nos versos de 34 a 37. Nabucodonosor vai recuperar a sua visão, a sua razão, e ele vai saber quem Deus é. Quando o Senhor Jesus governa a terra, todas as nações e caminhos na terra são reflexos do céu. Aquele que governa no céu, cujo trono está no céu, então reinará na terra e o seu trono estará na terra. Então, nós precisamos entender quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá em Mateus 6:10. Então, nesse tempo, a nossa oração é para que a gente possa entender que quem governa o mundo é Deus e não os homens. Os homens governam até o momento que Deus permite, mas o governo soberano é do Senhor. Que Deus nos abençoe a compreender essa verdade.